Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender como escalar a empresa de software como serviço. Hoje eu quero fazer um vídeo com ideias de software como serviço para te inspirar. Se tu tá sem ideias, segue agora então várias ideias diferentes de pessoas que têm SaaS, que são meus seguidores aqui do Vivendo de SaaS, e outras ideias em geral que eu vi pela internet. Então eu vou mostrar a tela aqui de alguns SaaS bem interessante de software como serviço. E eu quero avisar antes de tudo isso aqui que agora, semana que vem, do dia 31 ao dia 4 de agosto, eu vou fazer um evento online gratuito chamado SaaS Growth Week. E nesse evento eu vou ensinar como escalar empresa de software como serviço. Se tu tem interesse nesse assunto, se tu já tem uma empresa de SaaS ou pretende abrir uma no futuro, recomendo que tu participe desse evento. Tá? Para te participar, na descrição aqui do vídeo tem um link para um grupo no WhatsApp. Entra nesse grupo do WhatsApp que eu vou avisar mais sobre esse evento lá no grupo, tá? Aqui então mudando a tela, já com as ideias de SaaS, mas eu quero então só mostrar aqui a propaganda da SaaS Growth Week, tá? Vai ser dia 31 de julho, às 19 horas, que tu vai poder assistir esse evento ao vivo, tá? Vou estar ao vivo ali falando sobre como escalar a empresa de software como serviço. Então vamos passar para as ideias de SaaS e micro SaaS. Primeira coisa, eu quero mostrar este site aqui. O nome é softwareideas.io, né? Softwareideas.io, tá? Eu vou deixar a URL de todos esses sites, de todos esses SaaS, que eu vou dar de exemplo aqui na descrição do vídeo, então se tu tiver interesse, tá? Isso aqui é um site que te fornece ideias de software como serviço para te desenvolver, tá? São várias ideias que ele tem aqui, tu se cadastra, tá? Ó, tem a área de membros aqui, tá? Ó, deixa eu clicar aqui. E provavelmente é pago, ó, para te ter, ele é um arquivo de ideias, tá? Eles analisam, eles vão a fundo, tá? Ó, eles acham nichos que são bootstrapping, as vantagens, eles dão acesso a um banco de dados privado dele com mais de 250 softwares, oportunidades de software, tá? Então, se tu tem interesse, quer buscar ideias mais a fundo, não estou ganhando nem R$1 para divulgar eles, só estou mostrando que existe esse software aqui, nesse site aqui, Softwares Ideas. Tem um outro equivalente a esse que se chama MicroSaaS Idea. É uma newsletter paga, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, confiada por mais de 500 membros pagantes, tá? Então, eles também, de vez em quando, eles mandam uma newsletter com ideias de MicroSaaS. Se tu quer saber, ter ideias de MicroSaaS, é só dar uma olhada aqui nesse site, tá? E eu imagino que eles têm, como é uma newsletter, eles têm algumas newsletters aqui gratuitas. Deixa eu ver se tem, se eu estou enganado ou não. Ó, eles têm alguns exemplos sobre... tu tem que ler em inglês, né? Tem isso também. E tem a descrição total ali das ideias de MicroSaaS. Então, se tu quer se inspirar, entra nesse site aqui, microsaasidea.com, tá? Próximo aqui é o Scribe, tá? Solução online para envio de cartas e telegramas. Eu vi esse post no nosso grupo no Facebook, tá? A gente tem um grupo no Facebook que a gente debate sobre software como serviço. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, são mais de 5.400 pessoas nesse grupo debatendo, profissionais de software como serviço. Tem muito conteúdo bom lá naquele grupo. E um dos seguidores lá é o desenvolvedor desse Scribe, né? Eu até conversei com ele, perguntei como que ele teve essa ideia de fazer. É basicamente uma API para mandar telegrama, né? Não é Telegram, Telegram é o app. Então, ele teve essa ideia dizendo que ele estava num bar conversando com um amigo e o amigo dele, se eu não me engano, sabia que existia em outro país isso e ele queria algo parecido aqui para o Brasil e não existia. Daí ele desenvolveu, tá? Deixa eu rodar aqui, eu tirar o som para não dar problema de direitos autorais. Ó, vou tentando narrar aqui, ó. Ele quer mandar uma carta, um telegrama, tá? Tu usa essa API para mandar. É uma ferramenta bem simples, tá? Mas entre ali, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui.
E vamos ver a tabela de preços dele aqui, ó. Carta simples, R$ 7,99. Ó, carta registrada, 15, 25. Ele não cobra mensalidade, ele cobra por envio, né? Ó, R$ 25 por telegrama. E é isso daí, tá? Ideia diferente que eu não conhecia, nem sabia que existia essa necessidade no Brasil. Tá? Próxima ideia aqui é o Tintim, rastreia as vendas pelo WhatsApp de forma automática. Também é seguidor, meu seguidor aqui do Vivendo de SaaS e também lá do grupo do Facebook. E tem uma entrevista com ele, que é o Moacir do Tintim. Eu vou, de repente, deixar aqui na descrição, ele deu uma entrevista falando da empresa dele. Ele alcançou 40 mil MRR em 7 meses com esse software aqui. Tá bem no início, ele conta a história dele, de como ele chegou, como ele fez, como ele planejou. Ele tem uma ideia legal lá que é fazer webinários para conquistar clientes, que eu achei bem interessante. Estou pensando em copiar essa estratégia dele, tá? Então é o Tintim, Tintim com N no início, tintim.app, tá? É esse software aqui dele para rastrear venda por WhatsApp, né? Então, vamos adiante aqui. De outro seguidor lá do nosso grupo do Facebook é o Elogiou. Ó, seus depoimentos como uma poderosa máquina de vendas. Eu já vi software americano que fazia parecido com esse, que é para tu colocar depoimentos. Por exemplo, tu teve um depoimento, alguém se interessou muito pelo teu software, na verdade não só pelo software, mas por qualquer serviço, né, ou produto, e ele dá um depoimento no Instagram, no Twitter ou em qualquer outro lugar, tu tem como colocar no teu site usando a ferramenta deles. Deixa eu tocar aqui o vídeo, deixa eu tirar o som aqui e mostrar um pouquinho do software dele. E esse pessoal aqui do Elogiou, o legal é que eles estão fazendo Building Public, que é construir esse software publicamente, e eles postam lá no nosso grupo do Facebook tudo que eles estão fazendo, quanto de MRR eles estão alcançando. Acho que uma vez por semana ele vai lá e publica, né, sobre esse software dele. Olha aqui, ó, ele colocou o site do McDonald's, pegou um depoimento do Twitter do McDonald's e consegue adicionar no site. Depois ele faz pelo deixa eu ver se é o Instagram, ó, e pega também postagens do Instagram para colocar no site. E faz do TikTok, faz de várias ferramentas, né, de várias redes sociais, e tu consegue colocar esses depoimentos, né? Isso é interessante porque é uma prova social para te vender mais. Tu tem um software ou tu tem qualquer produto online, as pessoas estão elogiando o teu produto, tu tem que, de repente, usar esses depoimentos a teu favor, porque isso, de verdade, ajuda a vender mais. Muito interessante a ideia dele, tá? Entre aí, elogiou.com.br é o software dele. Vamos adiante aqui, então. BirdSign. BirdSign também é seguidor aqui do Vivendo de SaaS. Ele tem esse software aqui, foi desenvolvido em Bubble. Eu até vi que ele ganhou uma plaquinha do Renato Assi, né? Porque vende bastante, esse software vende bastante, apesar de ser um micro SaaS. Ele ganhou uma plaquinha lá de 5 ou 6 dígitos, ou até mais, eu não sei, não vi o número. E o Renato Assi, ele ensina Bubble e para os alunos dele ele manda essa plaquinha quando a pessoa chega em determinado faturamento. E eu sei que ele chegou a um faturamento bom. Esse software aqui foi desenvolvido pelo Fernando. O Fernando é um amigo meu aqui, é daqui da minha cidade. Ele já veio aqui visitar a nossa empresa e tem uma entrevista com ele no nosso canal, tá? No YouTube aqui. De repente eu vou deixar a entrevista aqui também. Eu não sei dizer o sobrenome dele é criptografado, tá? Ele também criou um app chamado Emotify, que deu certo, mas ao mesmo tempo não deu certo, porque explodiu, saiu até no Jornal Nacional o app dele, mas ele não sabia como monetizar isso, ele não conseguiu de verdade monetizar, então acabou não dando certo porque fez sucesso, mas ele não tinha como manter servidores e tudo mais. E daí ele criou esse software aqui, o BirdSign, que é um software para assinatura digital muito simples. Ele me falou que o objetivo é ser muito simples. Tu tem uma empresa, tu quer mandar para o cliente assinar digitalmente, coloca o contrato ali, manda para o cliente, ele assina, tu assina e fica online esse contrato assinado, né? Então, eles funcionam como um software para assinaturas de documentos, tá? Muito simples o software dele, funcional, e eles estão crescendo bastante, pelo que eu sei,
tá? Então, entra aí, bird, né, que seria pássaro em inglês, birdsign.com.br, tá? Esse outro aqui, eu acho muito interessante essa ideia. Eu acho que eu já falei anteriormente em um vídeo de ideias aqui, mas eu quero mostrar para vocês de novo se eu não tenho certeza que eu já falei. É um software que te ajuda a criar ondas de áudio em qualquer publicação. Deixa eu ver se tem algum vídeo aqui que mostre, descreva. Olha esse aqui, ó. Tu, por exemplo, fez um podcast, fez um vídeo que é só em áudio. Daí tu não quer deixar algo tão estático, tão feio ali, por exemplo, numa publicação no Instagram. Então, tu coloca uma foto, coloca esse software, ele vai criar essas ondas aqui e fica muito mais bonito de tu postar numa rede social. É isso aí que é o wave.co, tá? Wave com dois Vs. Olha aqui, ó, tem essas publicações aqui, tem vários tipos de ondas diferentes aqui e tu pode criar para criar esse tipo de publicação. Ver se eles têm alguma coisa aqui, algum vídeo a mais aqui. Vamos ver os preços deles. Eu não sei os preços. Faz tempo que eu entrei nesse site aqui. Ó, tem uma versão gratuita até 2 minutos. Até, ó, $10,99 para 30 minutos, $16 para 60 minutos. E assim vai. Bem simples o software. Só colocar essas ondinhas de áudio aqui dentro de publicações, tá? Então, por exemplo, tu faz um podcast, quer fazer um corte de podcast, e tu fez um podcast só em áudio, tu pode usar esse software aqui para colocar... Olha aqui, eu acho que tem legenda também, ó. Não sei, eu não sei, tá? Não tenho certeza, mas acho que dá para colocar legenda junto com a ondinha ali de áudio, tá? Então, essa é mais uma ideia que eu te dou para te, de repente, desenvolver. E eu não vi alguém copiando isso aqui no Brasil atualmente, tá? O próximo aqui é um software que todo mundo conhece, tá? É o Canva, tá? Eu uso esse aqui para fazer os designs das thumbs do canal aqui do Vivendo de SaaS, tá? E o que eu quero dizer assim, ó, dificilmente tu vai conseguir copiar um Canva. Mas o ponto é que tu poderia muito bem criar um software mais simples, estilo Canva, para produção de design, para nichos específicos. Tu poderia, por exemplo, fazer um nicho para postagem no Instagram, para vídeo do TikTok, algo nesse sentido. Daria para fazer algo mais simples, um micro SaaS, pensando em editar algum layout. Não sei se vocês já brincaram com o Canva. Tem gente até que dá aula, apesar de ser muito simples, tem gente até que dá aula. Deixa eu clicar aqui num design para vocês verem. Eu fiz esse aqui, ó. É um design para a semana do SaaS Growth Week, tá? Ó, tu coloca ali. Eu coloquei uma imagem ali, deixa eu deixar como estava antes, né? Ó, dando um Ctrl Z aqui. E coloca a imagem, aumenta, diminui, ó. É basicamente isso. Na prática é basicamente isso, né? Eu não sei se para desenvolver é algo tão simples assim. Mas eu não faria tentar copiar exatamente o que eles fazem. Eu tentaria, de alguma maneira, fazer um software para nicho, né, que usasse essa ideia de criação de layout para web, para Instagram, para essas redes sociais novas que tem aí. Algo nesse estilo tu poderia fazer. Ou achar algum nicho, digamos, sei lá, algo muito fora do que normalmente o pessoal faz. Digamos, uma ferramenta para criar layout para imobiliárias, criar layout para propaganda de apartamento. Sei lá, algo nesse estilo, né? Tu criar layouts diferentes. Então tu pode copiar mais ou menos o Canva e ir para algum nicho específico. Essa seria a minha ideia. Próximo aqui, vocês conhecem essa ferramenta SEMrush? SEMrush é uma ferramenta para SEO. Sabe o que é SEO? É otimização para mecanismo de busca. Por exemplo, tu quer deixar o teu site mais ranqueado no Google para alguma palavra-chave. Então, tu pode usar o SEMrush. SEMrush te ajuda com isso. Inclusive, se tu quer aprender essa ferramenta SEMrush, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, no Vivendo de SaaS, que explica por cima como que funciona o SEMrush. É uma ferramenta muito boa. Quem trabalha com SEO usa essa ferramenta, que é a número 1 do mundo, tá? E
o que eu estou te mostrando aqui não necessariamente para te copiar exatamente o SEMrush, porque eu acho que não é tão simples assim de copiar. Mas o SEMrush tem algumas ferramentas interessantes, por exemplo, deixa eu pensar um site aqui, digamos, globo.com, globo.com. Vamos ver se ainda existe isso, de procurar aqui, ó, tu procura no Brasil, é porque às vezes eles colocam um paywall antes, né? E eles te mostram, ele colocou um paywall. Antigamente tu conseguia conquistar, perguntar para ele algumas coisas de graça, né? Então hoje em dia não dá mais. Mas ele te diz assim, ó, mais ou menos quanto de tráfego orgânico tem teu site, baseado em alguns cálculos que ele faz. Então, se o teu site está ranqueado para, digamos, os gestores estivesse ranqueado para controle de estoque e eles sabem, né, que o controle de estoque tem uma média de busca, digamos, de 1.000 views, 1.000 buscas por mês no Brasil, tá? Então, eles fazem um cálculo. Se está em primeiro lugar, digamos que 90% dos cliques vão para aquele primeiro lugar. Está em segundo lugar, eu estou chutando esses números, tá? Em segundo lugar, 70% das pessoas clicam naquele número. Então, de 1.000, 90% dá tantos views. Então, eles pegam todas as palavras-chave que tem aquele site, tá? Então, tudo que está bem ranqueado ali, eles fazem um mapeamento disso e eles te dão uma estimativa de quantas visitas mensais orgânicas vindas pelo Google aquele site tem. Então, antigamente aqui no SEMrush, de graça, tu conseguia colocar aqui globo.com, buscar e ele já te dava esse número. Hoje em dia tem um paywall, né? Tu tem que pagar para ter acesso. Eu assino essa ferramenta aqui e o SEMrush tem muito mais funcionalidades, mas a minha ideia era fazer algo nesse estilo do SEMrush e ter essa versão gratuita, né, algo mais simplificado, não que nem o deles, que é muito complexo, mas ter essa versão gratuita para te saber, por exemplo, o tamanho de um site, né, de visitação orgânica, e a partir dali, de repente, ter alguma funcionalidade paga. É algo que daria para explorar, ainda mais que o SEMrush parou de dar esses dados, né, publicamente, agora tu tem que pagar. Então, é algo que eu sempre sonhei em também desenvolver, entrar nesse ramo. Tem uma outra ferramenta nesse estilo que se chama Moz, M-O-Z, se tu quiser, de repente, desenvolver algo nesse estilo. Eu não sei nem se é fácil ou se é difícil, né? De repente, tu vai precisar ter um banco de dados, por exemplo. Eu não sei se o Google divulga quantas buscas determinada palavra-chave no Brasil tem. Então, se tu conseguir esse banco de dados, e eu imagino que tu consegue, porque tem vários sites que têm essas informações, tu consegue cruzar esses dados, tá? Eu acho que é keywords.io também tem algo nesse estilo, mas ele não faz esse compilado de trazer esses dados do site inteiro, né? Ele dá por palavra-chave. Então, daria para fazer algo nesse estilo, tá? Outro site aqui deixa eu me lembrar esse aqui. É um sistema de onboarding para funcionário, tá? Por exemplo, digamos que o RH da tua empresa entra um funcionário novo, esse RH tem que pensar nos documentos que ele tem que usar, que ele tem que assinar, os documentos que ele tem que ver, né, sobre o funcionário, ele tem que fazer, por exemplo, o exame admissional. Então tem toda uma estrutura para o funcionário novo que está entrando, o treinamento do funcionário, ele já treinou tal coisa, por exemplo, aqui no eGestor, ele já passou pelo treinamento de vendas, ele já aprendeu tal e tal coisa. Então, é um software, esse é o talmundo.com, não é software brasileiro, apesar do nome parecer, um software para onboarding de time de empresas, né? Então, é outra coisa que tu poderia, de repente, desenvolver e entrar nesse mundo, tá? E próximo aqui é o lingq.com, lingq.com. É um site de aprendizado de inglês e outros idiomas, tá? É de um poliglota canadense. Eu já conversei com esse cara no Facebook há muitos anos atrás, quando eu estava aprendendo inglês, lá por 2007, 2008, eu conversei com ele. Dentro desse site dele aqui, dessa ferramenta dele, tem o livro dele que ensina como que ele aprendeu outras línguas. Ele é nativo de inglês, do Canadá, de Montreal, e ele viajou pelo mundo aprendendo idiomas. Então ele fala vários idiomas e ele ensina como aprender idiomas. E o método dele é basicamente o seguinte: não aprenda gramática. Tu tem que
ter muito conteúdo na língua que tu quer aprender e ficar aprendendo com conteúdo que seja do teu interesse. Então, por exemplo, eu gosto de teologia, eu gosto de software como serviço, eu gosto de MMA. Então, imagina tu entrar dentro de um site como esse LinkQ, procura texto sobre MMA e lá tem um texto. Nesse texto tem o áudio também. Então, tu dá play, consegue ouvir um nativo falando, lendo aquele texto. Então, tu ouve, lê, e daí tu marca as palavras que tu não sabia, né? Manda para um pequeno banco de dados teu essas palavras que tu tá aprendendo ali. E depois tem uma outra parte que é, tipo, imaginam cartões que tu coloca de um lado a palavra e do outro lado tu coloca a tradução. Imagina, tu poderia fazer isso de verdade, né, para aprender idiomas. Tem gente que faz, tu coloca a palavra love, né, amor, escreve love de um lado do cartão, isso fisicamente, tá? Do outro lado tu escreve amor. Daí tu quer treinar o inglês. Daí tu pega essas palavras aqui e pega a palavra. O que é love? Eu acho que é amor. Vira a é. Daí tu vai tirando daquelas cartas ali as palavras que tu vai aprendendo. E é um método para te aprender inglês ou outros idiomas. Então, esse software permite tu fazer tudo isso com conteúdo do teu interesse, tá? E daria para copiar essa estrutura dele aqui. Eu acho muito legal essa ferramenta. Há um tempo atrás eu tentei estudar francês, usei essa ferramenta também. Não fui adiante mais por falta de disciplina do que porque a ferramenta não é legal. Mas eu também acho que essa ferramenta aqui está com pouco conteúdo, que eles poderiam ter uma biblioteca de conteúdo muito maior. Isso eu acho que poderia ser. Mas a metodologia, todo o sistema deles é muito interessante e entra nesse site, se tu quer copiar eles, aprende como que funciona e de repente desenvolver um software desse estilo. Eu já pensei em desenvolver, aqui tem uma vasta biblioteca de cursos de idiomas online que também está disponível para dispositivos móveis. Então ele tem podcast, notícias, negócios, tecnologia, tem um monte de conteúdo, tá? E é isso, tá? Aumente drasticamente seu vocabulário. Essa ferramenta aqui, LinkQ, tá? Então, de repente, copiar algo assim seria bem interessante. E o próximo aqui tem esse software aqui chamado ivideo.com. É um editor muito simples de vídeo. Isso é interessante. Por exemplo, eu assino hoje em dia o Adobe Premiere para edição de vídeos, tá? Por exemplo, esse vídeo aqui eu vou editar no Adobe Premiere e eu pago uma mensalidade. Só que o Adobe Premiere, de verdade, porque eu uso, é demais. Eu não preciso de todos os recursos. A minha edição é basicamente cortes, tá? Eu corto onde eu gaguejei, onde eu fiz, eu parei para alguma coisa, eu corto ali. Digamos, se o som tá baixo, eu aumento um pouquinho o som, e é isso. Eu não coloco nem letras, né? Vocês veem meus vídeos, são bem simples, eu não coloco nada no vídeo, muito simples. Então, tu poderia fazer algo nesse estilo, mais barato, por exemplo, que o Adobe Premiere, online também, que a pessoa poderia fazer de qualquer lugar, para cortar o vídeo, tá? É uma ideia que eu te dou, um sistema muito simples, sem grandes coisas para edição de vídeo, tá? E, por último, aqui se chama Uptime Robot, que é um software para ver se os servidores estão online ou não. Ele fica testando o teu servidor. Imagina, tu tem um SaaS e tu quer ser avisado se o teu software caiu, né? O teu site caiu. Então, esse Uptime Robot fica testando o teu site a todo momento, te dá estatísticas e te avisa também se tu tiver qualquer problema. Eu imagino que eles testem de diversos lugares, tá? Também, porque de repente caiu no Brasil, na Europa, imagina assim, tá? Então ele deve testar de vários lugares. Ele monitora o site, ele monitora o certificado SSL, a expiração do domínio, tá? Então ele fica fazendo monitoramento de ping, tá? E é isso, uptimerobot.com, tá? Então essas são as ideias para inspirar vocês, para vocês pensarem no que vocês vão desenvolver no futuro. E não se esqueça da SaaS Growth Week, semana que vem, do dia 31 ao dia 4. E eu quero falar também para vocês que no final do evento eu vou fazer o lançamento do meu curso,
que eu abro por turmas, tá? Não abro a todo momento o curso, então tem gente que às vezes me pergunta sobre quando que eu vou lançar novamente o curso. Para te poder participar, olha aqui na descrição do vídeo, tem um grupo do WhatsApp, entra nesse grupo do WhatsApp e lá eu vou falar mais sobre como que tu pode assistir essa SaaS Growth Week, que é um evento totalmente online, totalmente gratuito, tá? Eu vou ficar uma semana falando como escalar uma empresa de software como serviço e eu quero te avisar que esse conteúdo não vai ficar disponível para sempre, então eu recomendo que tu assista ao vivo, tá? Então, muito obrigado e até semana que vem.